Enquanto houver uma criança acreditando em mágica, nós poderemos ser felizes para sempre. E você? Acredita em mágica? Mistério de Feiurinha, uma das melhores obras cinematográficas brasileiras que fez parte da minha infância, né? Mas eu não lembro muito dele não, porque eu assisti ele em 2009, filme em 2009, então assim, eu não lembrava. Mas foi incrível, você lembrava desse filme? E quem é que lembra disso? Opa pessoal, já cheguei, eu sou Nata Moreira e sejam muito bem-vindos ao Só os Melhores. Bom, o filme já começa com Caio Lacaio perdido no meio do oceano. Caio Lacaio que é interpretado pelo saudoso, né, Paulo Gustavo. Então assim, tinha hora que doía ali o coração, sabia? Né, Paulo Gustavo sempre foi uma admiração e inspiração pra mim, porque é esse trio, né, Paulo Gustavo, Hebe Camargo e Rafael Miguel. Então assim, é pra ter estômago, mas vamos pensar no filme como mais uma das coisas do incrível legado que eles deixaram pra gente, né? I miss them every day. E aí, Caio Lacaio, ele é resgatado, né, por Pedro, seu Pedro, e Jerusa. Quem são? Seu Pedro, ele é um escritor. Escreve livros, contos. Ué, o senhor, tá aqui, ó. É o senhor das letras e das palavras. E Jerusa é a moça que trabalha com ele, né, Zezé Mota. She is the best. E aí, Caio Lacaio, ele pede ajuda pra seu Pedro pra achar essa tal de Fiorinha, né? Mas aí seu Pedro fala pra ele, não, com calma, me conta a história do início, pra eu entender o que é que tá rolando aqui. Porque um doido bate no meu navio, assim, na porta, apesar que eu acho que era um cruzeiro. E aí, então, ele vai contar a história de como foi que aconteceu até ele chegar naquele momento de estar ali perdido no meio do oceano. E aí, daqui pra frente, Emily, É só pra trás. Então a gente conhece Chapeuzinho Vermelho, né? Que é interpretado pela Samantha Schmutz. E aí ela tá chegando no castelo das princesas pra dar um alerta, né? A Cinderela e as outras princesas. O alerta é que a Feiurinha desapareceu. Então Chapeuzinho e Cinderela se encontram. Eu quero ver se tu lembra quem é que faz Cinderela. É a Xuxa. Xuxa reúne as princesas e eu vou te falar. Shrek interage com as princesas. Detona Ralph, né? O Wi-Fi Ralph ali faz interação entre as princesas. E tudo isso é lixo audiovisual perto da interação das princesas em Mistério de Feiurinha, juro pra você. She's the greatest. Agora não, o engraçado é que esse filme da Xuxa é que ela tinha tudo e não fez nada. Ah, sim, tem que falar sobre a dinastia Encantado. Porque aqui até então, todos os encantados, né, são os príncipes filhos da Rainha Mãe. Rainha Mãe, que é a Hebe Camargo, né? E aí, tipo, é como se Encantado fosse um sobrenome mesmo. Vira, tipo, um sobrenome pra elas. Rapunzel Encantado, Cinderela Encantado, Branca de Neve Encantado. É muito bom. E aí a Cinderela, ela manda o Caio Lacaio ir em busca do castelo, da Fiorinha, atrás dela e do príncipe dela. Mas por quê? Porque ninguém lembra da história dela. Tu lembra da história de Fiorinha? Não. Eu também não lembrava. Ninguém lembra da história de Feiurinha. O engraçado é que as princesas ali na reunião dela, né, elas ficam se alfinetando entre si. É uma trocando farpa, é uma falando da história da outra. É Rapunzel, que é a Angélica, indignada porque o príncipe dela fica subindo pelo cabelo dela e não usando a porta. E aí tá, quando elas vão tentar contar a história de Feiurinha, a Bela, da Bela e a Fera, ela meio que fala, não, Feiurinha tava muito feliz com a família dela na floresta, vivendo bem. Quando de repente criaturas aparecem. Que criaturas são essas? Os 7 anões! Vai tirando o cavalinho da chuva, que meus anões não estão nessa história de quinta, não. Enfim, e aí Caio Lacaio, ele não acha a Fiorinha, não acha ninguém, não acha a príncipe, não acha nada. Ele volta pro castelo pra falar isso pra Cinderela. Só que aí a rainha mãe, ela descobre, né? Ela fica sabendo dessa história toda e ela começa a se questionar quem é esse príncipe encantado. Porque se eu falei que todos os príncipes são filhos dela, esse aí de Fiorinha que ela não sabe quem é. Ela fez o que é isso? Eu pari e não lembro. Aí ela começa a já ficar na dúvida. Então, nisso, ela vai atrás do espelho mágico dela, que eles chamam de gênio, né? O espelho mágico, que é interpretado pelo Leandro Hassum. E aí o espelho diz pra rainha mãe que pra ela achar, né, a Fiorinha, ela teria que falar com algum escritor do mundo real. E sobra pra quem? O pobre do Caio Lacaio. Sobrou pra mim. Então, com a ajuda do gênio, Caio Lacaio vai parar justamente no mundo real, no meio do oceano. Que é ali naquela cena que a gente encontra ele é resgatado, né, por seu Pedro e Jerusa. E nesse meio tempo, né, Cinderela também vai atrás de Fadona, né, pra saber informações sobre a história de Fiorinha e tudo mais. E aí, né, ela encontra justamente a Fadona, que eu acho que é uma versão ali da Fada Madrinha, diria eu. E a Fadona fala pra ela a mesma coisa que o gênio falou pra rainha mãe, né, que pra Cinderela achar a Fiorinha, ela teria que encontrar algum escritor do mundo real. Enfim, Cinderela tem uma mini DR ali com o príncipe dela, né, pra decidir se ela vai ou não pro mundo real. Então ela mergulha no livro da Fadona, né, num buraco que eles chamam de ponto final, né, das histórias ali. Mergulha aí nesse ponto final como se fosse um portal pro mundo real. Ela vai parar no mundo real. Eu sei que ela tá no meio da rua, e aí ela quase é atropelada por quem? Por um caminhoneiro. Aí tu pergunta, Nathan, é um caminhoneiro um figurante? Não. Quem interpreta o caminhoneiro é André Marques. Vem cá, essa história não parece daquela Encantada? Daquela Pare- sai do banheiro e quase atropelada?
ela meio que interage, tem uma interação com o André Marques, um caminhoneiro, ele fala: minha tia, tô trabalhando aqui, minha senhora, você tá atrapalhando meu negócio, ainda fiquei fantasiada de palhaço no meio da rua. Cocheiro estressado. E aí, numa vibe meio Gisele de Encantada, né, Cinderela vai interagindo com as coisas do mundo real. Tem uma cena que a batata frita cai no peito dela, é muito divertido também, ela vai comendo a batata. E aí, né, eu prefiro acreditar que é magia, porque coincidências não existem. Ela encontra duas crianças, essas crianças são João e Maria, que são sobrinhas do seu Pedro, escritor que Caio Lacaio e Paulo Gustavo tá lá. E aí, João e Maria, né, eles levam a Cinderela até o tio deles, o seu Pedro, o escritor. E é legal porque, assim, rola uma interaçãozinha entre ela e as pessoas ali no mundo real. Ela fala com a moça que tá grávida também e tal. Tem um moço que chama ela de véia pra ela tá fantasiada de Cinderela. Eu tô velhinha. Enfim, João e Maria levam ela até lá. Aí ela encontra a Caio Lacaio. Eles falam: ah, olha, você tá aqui também. Enfim, enquanto isso, no mundo mágico, o príncipe da Cinderela, né, ele começa a procurar pistas pra tentar encontrar ela. Aí ele acha o lugar secreto ali onde tá o gênio, o espelho mágico da rainha mãe. E ele, em vez de segurar a poçãozinha ali, que é como ele deveria ter feito, ele bebe. Aí o que acontece com ele? Eu duvido tu acertar. Virou sapo. E as princesas, elas foram atrás de Fadona, porque até então não tem Caio Lacaio no castelo, não tem Cinderela no castelo. O que aconteceu? Aí elas vão atrás de Fadona, né, pra tentar achar, não só eles dois, né, mas também achar a Fiorinha. Fadona fala que a Cinderela foi pro mundo real, passou pelo ponto final. O que elas fazem? Elas mergulham no livro também. E aí as princesas, elas encontram Caio Lacaio, encontram a Xuxa, porque, de novo, nada é difícil. Então a magia levou elas exatamente pro lugar onde os outros dois estavam e se encontrou por lá. Beleza. Princesas unidas jamais serão vencidas. Princesas unidas jamais serão vencidas. Só que a alegria dura pouco. Porque, de novo, né, ninguém lembra da história de Fiorinha. E aí elas chegam, né, a essa constatação que se Fiorinha desaparecer, o castelo dela, o príncipe dela, a história dela, isso pode acontecer com elas também. E é tudo muito triste, blá blá blá, ninguém lembra. Mas aí é que vem o plot twist. Aí é que vem o plot twist, porque quem lembra da história de Fiorinha? Ninguém. Não! Jerusa lembra. Jerusa, a moça que trabalha com São Pedro, que às vezes é Mota, ela lembra. Ela disse que escutou da avó dela, que escutou da avó dela. Então, beleza. Aí a gente vai entrar agora na história de Fiorinha. Essa era uma vez, tal, uma família muito feliz. É Fiorinha, o pai e a mãe. Detalhe que o pai dela é o Luciano Zafir. Não sei se tu reparou ali naquela cena que eu te mostrei. É o Luciano Zafir, que é o pai da Sasha na vida real. E é também o mesmo ator que tá fazendo o Príncipe da Cinderela. É porque assim, faltou ator. Ai, botou o Luciano pra fazer os dois. Era uma família muito feliz, estava passando pela floresta, quando do absolutamente nada, juro pra você que é do nada, 3 bruxas apareceram, não eram 7 anões, e atacaram a família de Fiorinha. E aí, nenhum desses golpes, a mãe dela não resistiu, então Fiorinha perdeu a mãe. E o pai também foi atacado, mas ele sobreviveu, né? Ao que parece, ele passou muitos e muitos anos vivendo na floresta ali sozinho, né? As bruxas, elas levaram a Fiorinha pro castelo pra ser meio que a serva delas ali, né? E aí a Fiorinha cresce, né? Vivendo ali no castelo das bruxas, sendo tipo a serva delas, sofrendo bullying, humilhação diariamente. Porque tem uma cena mesmo que a Bruna Marquezine... Eu falei que a Bruna Marquezine tá no filme? Eu não falei. Bruna Marquezine é belezinha, que é a sobrinha das bruxas. Tem uma cena mesmo que ela pega uma cobra e aí ela solta essa cobra perto da Fiorinha pra poder atacar ela. Só que Fiorinha é como se fosse todas as princesas da Disney, né? Ela tem aquele contato com os animais. Ela tem um negócio, é magia. Então a cobra não ataca ela, muito pelo contrário, ela fica amiga da cobra. Acontece que a Fiorinha, ela tem esse nome, né, chamado de Fiorinha pelas bruxas, porque elas têm rugas, têm o nariz grande, têm verruga, aquela coisa toda estereotipada de bruxas, né? E a Fiorinha tem o quê? A pele branca, lisinha, sem nenhuma mancha, sem espinha nem nada. Então as bruxas ensinam pra ela que ela é a feia e as bruxas são as bonitas. Por isso que a belezinha é chamada, a Bruna Marquezine é chamada de belezinha. E é legal porque se a Fiorinha, ela nunca saiu do castelo, nunca teve contato com mais ninguém, ela acredita nisso. Ela tem isso na cabeça dela, que ela é feia. E aí, em um desses dias, né, as bruxas resolvem que elas vão pra um evento, né, uma celebração das bruxas, e elas vão levar a Belezinha pela primeira vez, né? A Belezinha vai junto. Então, Fiorinha, teoricamente, ia ficar sozinha no castelo, junto com o bode dela. E aí, a Fiorinha tem um bode, eu não falei disso não, né? Fiorinha tem um bode. Sounds familiar. E aí a Fiorinha, ela tá se olhando numa fonte que tem lá no castelo, vendo o próprio reflexo dela e refletindo sobre isso mesmo, né? Poxa, eu não tenho nenhuma mancha, não tenho uma verruguinha, por que será que eu sou tão feia? E ela tá falando isso, ela tá ali, ainda bem que eu tenho você pra ficar ao meu lado, que era o bode. Quando do nada, aquele bode era um príncipe. Você não tá esperando por essa? Ninguém. O bode era um príncipe.
Mas aí ele fala, não, e a sua pureza, o seu encanto me fizeram desfazer a maldição. Só que assim, não rolou nada. Ela só ficava se olhando, ela abraçou um pouquinho o bode, se olhou assim na fonte e transformou. E aí eles dançam, valsam, ele fala que tá apaixonado, que vai tirar ela dali, que vai levar ela e tudo mais, tudo mais. Isso ele vai embora, tá? A Fiorinha fica lá. Detalhe, esqueci de falar um detalhe. Enquanto as bruxas tinham saído ali do castelo pra ir pra festa, a Belezinha tinha tirado um colar de Fiorinha mesmo e soltado no meio da floresta. Por quê? Pra nada. Só pro pai dela achar. O pai dela, que tava realmente vivendo na floresta, o Luciano Zafir, achou o colar. E aí ele fala, então minha filha tá por aqui. E ele vai atrás da filha dele. Ele vê toda a interação dela, do bode virando príncipe, blá, 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 blá. E aí as bruxas voltam pro castelo, né, pra ver a Fiorinha lá. E ela fala, tava falando com quem? O que é isso? Por que isso aqui tá assim? Porque até então tava tudo bagunçado, né? O vento espalhou, foi tudo. Porque a magia, enquanto eles estavam dançando, foi linda. E elas, o que é isso? Quem é que tá aqui com você? Aí a Fiorinha, ninguém, eu tava aqui sozinha. Aí ela fala assim, então cadê o bode? Cadê o bode? Você desencantou o bode? Aí a Fiorinha, foi. Elas meio que enganam a Fiorinha, dizendo, mas a gente queria mesmo que você desencantasse o bode. Que bom que você fez isso, mas conta pra gente o que é que ele falou pra você. Fiorinha burra que só... É ingênua, né? Burra. Ingênua é ele, não é burra não que fala. Oxi, ingênua. Eu vou ser cancelada nesse vídeo. Ela conta pras bruxas todo o plano, né, do príncipe, que o príncipe ia levar ela e etc, etc, etc. Ela fala tudo. As bruxas, elas meio que disfarçam a Fiorinha de bruxa também. Coloca ela tão feia quanto. E aí todas elas ficam ali tão parecidas, né, de aquela forma de bruxa, que quando o príncipe volta pra salvar a Fiorinha, ele já não sabe quem é a Fiorinha verdadeira. Então ele fica tipo, afastem-se, bruxas, afastem-se. Vou destruir todas vocês. E aí a Fiorinha vai e aparece e diz assim, não, por favor, eu sei que elas são malvadas, mas elas me criaram. Então não maltrate elas, não machuque elas, por favor. Aí ele fala, só com essa bondade, essa pureza no coração, só podia ser você, Fiorinha. Eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho. E aí meio que era a Fiorinha mesmo, e ele tira ela daquela forma, ela volta à forma de Fiorinha dela, né? Então as bruxas vão partir pro ataque mesmo, com essa pancadaria, juro pra você. Tu pensa, as bruxas lançam feitiços assim. Não, elas lutam. E quem ajuda o príncipe na hora da luta? O pai dela. O pai dela vem, ajuda ela. Revelou do nada. Ele tava assim escondido vendo tudo, apareceu. E aí começa a ajudar na luta contra as bruxas. Fim, as bruxas são destruídas, né? Só fica a Belezinha. Belezinha diz assim, eu vou destruir você, Fiorinha, e vou ficar com seu príncipe. É a Bruna Marquezine com essa vozinha, viu? Ela fala assim. Nobody knows why. Aí o pai dela aparece e fala, não! E põe um espelho na frente na hora que a Bruna Marquezine ia fazer o feitiço. Aí o feitiço bate no espelho e volta pra Bruna Marquezine. Então, Bruna Marquezine vira um ratinho. Aí, qual o fim dela? Tu lembra da cobra que eu falei que tinha soltado? A cobra come o rato. Natan era filme infantil. Eu sei, vai. A cobra come o rato. Então, esse seria o fim de Bruna Marquezine. E aí, o pai fala isso pro príncipe, né? Cuida bem da minha filha. E eles vivem felizes pra sempre. Essa é a história de Fiorinha. É ruim, por isso que todo mundo esqueceu. That was rude. Aí Jerusa fala, então, né? Viveram felizes para sempre. Todas as princesas emocionadas, elas ficam ali, ai, que lindo. E aí seu Pedro fala, nossa, Jerusa, e eu vou garantir agora mesmo que ninguém mais esqueça essa história. Então ele escreve ela todinha, ele transcreve a história. E em vez de esperar virar livro, ele publica na internet. Porque ele falou, as crianças de hoje vão poder ler essa história a partir de agora e vão ficar com a história de Fiorinha na cabeça. Nesse momento, o castelo de Fiorinha voltou, o príncipe voltou, tudo lá pro mundo encantado. Então as princesas e Caio Lacaio vão voltar pro mundo mágico. Mas como é que elas vão voltar? Chapeuzinho Vermelho, a Samantha de Mutz, roubou uma página do livro de Fadona, que é justamente a página do ponto final. Se ela entrou no buraco, como é que ela roubou essa página? A gente que faz o filme pra tentar entender. Tem que aceitar. E elas voltam todas pro mundo mágico e aí finaliza assim. Na hora que elas mergulharam toda no buraco, seu Pedro pegou o sapatinho de cristal da Cinderela, botou no pezinho de Jerusa que encaixou, mas o sapatinho não era perfeito pra Cinderela. E aí ele bota no pezinho de Jerusa, eles dançam, é muito bonitinho, é fofinho. Quando eles já estão de volta no mundo mágico, né, isso parece que o drama do filme já tá resolvido, né? Mas ficou uma ponta solta. Lembra do príncipe Cinderela? Aconteceu o que com ele? Ele tá de sapo. E aí a Cinderela, ela vai então fazer o quê? Beijar o sapo, né? Pra que ele volte a ser príncipe. Ela beija, ele volta, tudo muito lindo. E aí finaliza com muita cantoria, muita dança, o jogo de futebol. E aí fica aquela musiquinha, né? Você acredita em mágica, na magia do amor. É bonitinho, gente. Eu achei lindo. Ah, sim, uma outra coisa. O príncipe da Fiorinha, ele não é filho da rainha mãe mesmo. Porque a Fiorinha é o príncipe. E os pais do príncipe, né? O pai e a mãe dele,
vão até esse jogo de futebol também, tá caindo. E se tiver outro filme que você tem muita vontade de relembrar e quer que a gente converse, fale sobre aqui, comenta aqui embaixo, porque a gente vai olhar e vai trazer assim pra vocês, tá? Foi isso, pessoas. Valeu!